A história do rei Salomão começa não com grandeza, mas com humildade. Imagine um jovem príncipe, filho do poderoso rei Davi, subitamente colocado no trono de Israel. Salomão não era o filho mais velho. Ele não era o guerreiro mais forte. Ele não tinha conquistado territórios nem ganho batalhas. Mas Deus o escolheu. E essa escolha divina traria tanto glória quanto tragédia. Na noite de sua coroação, Salomão não celebrou com vinho e música. Em vez disso, ele viajou para Gibeão, um lugar sagrado nas montanhas onde seus ancestrais haviam adorado a Deus por gerações. As estrelas brilhavam com uma intensidade rara naquela noite, e o ar fresco da montanha carregava um silêncio profundo. Salomão estava sozinho com seus pensamentos, e esses pensamentos eram pesados. Como ele poderia governar um povo tão vasto? Como poderia tomar decisões que afetariam milhares de vidas? Como poderia distinguir entre o certo e o errado quando as situações eram complexas e as escolhas difíceis? Essas perguntas atormentavam o jovem rei enquanto ele se ajoelhava no altar de pedra. Foi então que Deus apareceu a Salomão em um sonho. A voz divina ecoou não com trovões, mas com uma gentileza que tocou o coração do jovem rei. 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 14. Registra este momento extraordinário. Deus disse simplesmente: "Peça o que você quiser que eu lhe dê." Pense neste momento. O Criador do universo oferecendo qualquer coisa: riqueza ilimitada, poder absoluto, uma vida longa sem sofrimento, a morte de todos os inimigos, glória eterna. Qualquer desejo humano poderia ser satisfeito com uma única palavra. Mas Salomão, naquele momento de verdade, e revelou o caráter que o tornaria lendário. Ele não pediu riqueza. Ele não pediu poder. Ele não pediu uma vida longa. Em vez disso, Salomão pediu sabedoria. Mais especificamente, ele pediu um coração que ouve, um coração capaz de discernir entre o bem e o mal, um coração que pudesse julgar com justiça o povo de Deus. Esta escolha agradou profundamente ao Senhor. Deus respondeu, não apenas concedendo sabedoria, além de qualquer ser humano, antes ou depois, mas também adicionando riqueza e honra que Salomão não havia pedido. Deus prometeu que se Salomão andasse em seus caminhos e guardasse seus mandamentos, ele também teria uma longa vida. Mas havia algo nas palavras de Deus que muitos não percebem. A sabedoria concedida a Salomão não era apenas conhecimento intelectual. Era uma capacidade sobrenatural de ver além das aparências, a de compreender os motivos ocultos do coração humano, de perceber verdades que escapavam aos outros. Esta sabedoria seria tanto uma bênção quanto um fardo. Quando Salomão acordou daquele sonho, ele sabia que algo fundamental havia mudado. Ele podia sentir uma clareza mental que nunca experimentara antes. As Escrituras nos dizem que Deus deu a Salomão sabedoria, grande discernimento e uma amplitude de entendimento tão vasta quanto a areia na praia do mar. Sua sabedoria superou a sabedoria de todos os povos do Oriente e toda a sabedoria do Egito. Salomão compôs 3.000 provérbios. Suas músicas numeravam 1.005. Ele falava sobre plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que cresce nas paredes. Ele ensinava sobre animais, aves, répteis e peixes. Pessoas de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão, enviadas por todos os reis da terra que haviam ouvido falar de sua sabedoria. Mas a verdadeira prova de sua sabedoria viria rapidamente, de uma maneira que ninguém esperava. Se você está gostando desta jornada pela vida de Salomão, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação bíblica que transforma vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa descobrir o poder da verdadeira sabedoria.
a notícia do dom divino de Salomão se espalhou rapidamente por Jerusalém. As pessoas começaram a vir até ele com disputas, problemas e questões que pareciam impossíveis de resolver. E foi em um desses momentos que a sabedoria de Salomão seria testada de uma maneira que se tornaria lendária, uma história contada por 3.000 anos como exemplo perfeito de discernimento divino. 2 mulheres estavam prestes a entrar no salão do trono, cada uma reclamando ser a mãe do mesmo bebê. Uma delas estava mentindo. Mas qual? E como um rei, mesmo um rei sábio, poderia descobrir a verdade quando não havia testemunhas, nenhuma evidência, apenas 2 mulheres com histórias contraditórias e um bebê que não podia falar? Esta seria a primeira grande demonstração pública da sabedoria de Salomão, e o método que ele usaria chocaria a todos os presentes. Capítulo 2. A sabedoria diante do impossível. O salão do trono estava repleto de pessoas naquela manhã. Conselheiros, anciãos, mercadores e cidadãos comuns se aglomeravam para ver o jovem rei em ação. Todos haviam ouvido sobre o sonho em Gibeão, sobre a promessa de Deus, sobre a sabedoria sobrenatural. Mas promessas divinas são uma coisa. Ver essa sabedoria em ação seria outra completamente diferente. As 2 mulheres entraram e imediatamente a tensão encheu o ar. Ambas eram pobres, provavelmente prostitutas que viviam juntas na mesma casa. Naquela sociedade, mulheres como elas tinham poucos direitos e menos respeito. Mas Salomão as recebeu com a mesma dignidade que daria a nobres. A primeira mulher começou a falar, sua voz trêmula de emoção. Ela explicou que ambas haviam dado à luz bebês com apenas 3 dias de diferença. Elas viviam sozinhas na mesma casa, sem outras testemunhas. Durante a noite, a outra mulher havia acidentalmente sufocado seu próprio bebê enquanto dormia. Quando acordou e descobriu a tragédia, ela trocou os bebês, colocando o bebê morto ao lado da primeira mulher e tomando o bebê vivo para si. A primeira mulher contou como acordou de manhã para amamentar seu filho e encontrou um bebê morto. Mas quando olhou mais de perto à luz do dia, percebeu que não era seu filho. Seu filho estava vivo nos braços da outra mulher. A segunda mulher imediatamente contestou. "Não", ela gritou. "O bebê vivo é meu. O bebê morto é seu." Ela jurou que a primeira mulher estava mentindo, que estava louca de dor e tentando roubar o filho de outra pessoa. As 2 mulheres começaram a gritar uma com a outra, cada uma insistindo que o bebê vivo era seu. O salão do trono ecoava com suas vozes e a multidão murmurava, incerta. Como alguém poderia resolver isso? Não havia evidências físicas, não havia testemunhas, não havia como provar quem estava dizendo a verdade. Salomão sentou-se em silêncio, observando. Seus olhos se moviam entre as 2 mulheres, estudando não apenas suas palavras, mas seus corpos, seus olhos, cada pequeno gesto. A sabedoria que Deus lhe dera não era apenas a capacidade de pensar claramente. Era uma percepção profunda da natureza humana, uma capacidade de ver além das máscaras que as pessoas usam. Finalmente, Salomão levantou a mão e o silêncio caiu sobre o salão. "Tragam-me uma espada", ele ordenou. Um guarda correu para buscar uma espada e, quando retornou, entregou-a ao rei. Salomão segurou a arma, a lâmina brilhando à luz que entrava pelas janelas altas. Então, ele proferiu palavras que fizeram todos congelarem. "Cortem o bebê vivo em 2", ele disse calmamente, "e deem metade para cada uma dessas mulheres." O choque percorreu a multidão como uma onda. Isso era sabedoria? Isso era justiça? Matar um bebê inocente para resolver uma disputa? Algumas pessoas começaram a protestar, mas Salomão manteve sua mão levantada, silenciando-os.
As duas mulheres reagiram de maneiras dramaticamente diferentes. A segunda mulher, aquela que havia sido acusada de trocar os bebês, acenou com a cabeça. Sim, ela disse, que seja assim. Se eu não posso tê-lo, ela também não pode. Nem meu, nem seu, que seja dividido. Mas a primeira mulher deu um grito que veio do fundo de sua alma. Não, meu senhor. Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Por favor, não matem o bebê. Dê a ele para ela. Deixe ele viver. Eu prefiro perdê-lo do que vê-lo morto. Naquele momento, Salomão soube. A sabedoria que Deus lhe dera permitiu que ele visse direto nos corações dessas duas mulheres. A verdadeira mãe preferiria sofrer a perda mais devastadora do que ver seu filho machucado. A falsa mãe, movida por inveja e amargura, estava disposta a destruir o que não podia ter. Salomão se levantou, apontando para a primeira mulher. Deem o bebê vivo para ela, ele declarou. Não o matem. Ela é a verdadeira mãe. A multidão explodiu em aplausos e admiração. A sabedoria de Salomão não havia apenas resolvido um caso impossível. Ela havia revelado a verdade mais profunda sobre o amor materno, sobre a natureza humana, sobre a diferença entre posse egoísta e amor verdadeiro. 1 Reis, capítulo 3, versículo 28, nos diz que todo Israel ouviu sobre o veredicto que o rei havia dado, e todos temeram o rei, pois viram que ele tinha a sabedoria de Deus para administrar justiça. Esta história se espalhou rapidamente além das fronteiras de Israel. Reis e rainhas de nações distantes enviaram mensageiros para verificar se os relatos eram verdadeiros. Comerciantes contavam a história nos mercados. Pais ensinavam a seus filhos sobre a sabedoria de Salomão. E pessoas de toda parte começaram a viajar para Jerusalém, trazendo presentes e buscando o conselho do rei mais sábio do mundo. Mas a sabedoria de Salomão não se limitava a julgamentos dramáticos. Ele transformou Israel em uma nação de prosperidade sem precedentes. Ele estabeleceu rotas comerciais. Ele criou alianças através de casamentos diplomáticos. Ele organizou o governo em distritos eficientes. Ele promoveu as artes, a literatura e a música. E, acima de tudo, Salomão começou a planejar o projeto que consumiria os primeiros anos de seu reinado e se tornaria sua maior realização. Um projeto que seu pai Davi havia sonhado, mas não teve permissão de completar. Um projeto que exigiria toda a sabedoria, toda a riqueza e toda a determinação que Salomão possuía. A construção do Templo de Deus em Jerusalém estava prestes a começar. Se esta jornada está tocando seu coração, deixe um comentário compartilhando o que você está aprendendo sobre sabedoria verdadeira. Capítulo 3. O Templo e a Promessa Cumprida. O Templo. Mesmo hoje, 3.000 anos depois, essa palavra carrega poder. Para os israelitas do tempo de Salomão, o templo não era apenas um edifício. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra, o lugar onde a presença de Deus habitaria entre seu povo de uma maneira física e tangível. Davi, o pai de Salomão, havia sido um guerreiro. Ele havia unificado Israel e conquistado inimigos e estabelecido Jerusalém como a capital. Mas Deus havia dito a Davi que, porque ele havia derramado muito sangue em batalhas, não seria ele quem construiria o templo. Essa honra seria dada a seu filho, um homem de paz, cujo próprio nome Salomão significava paz. Salomão levou a tarefa com uma seriedade que beirava a obsessão. Ele sabia que este não era apenas outro projeto de construção. Era o cumprimento de uma promessa divina, uma aliança entre Deus e Israel, que se estenderia por gerações. Cada detalhe tinha que ser perfeito. Cada medida tinha que ser exata. Cada material tinha que ser o melhor disponível. 1 Reis, capítulos 5 a 8, descrevem a construção do templo
em detalhes fascinantes. Salomão fez uma aliança com Irão, rei de Tiro, para fornecer madeira de cedro e cipreste do Líbano. Ele recrutou 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Ele nomeou 3.300 capatazes para supervisionar o trabalho. As pedras para o templo eram tão perfeitamente cortadas nas pedreiras que, quando chegavam ao local de construção, nenhum som de martelo, cinzel ou qualquer ferramenta de ferro era ouvido. O templo subia em silêncio reverente, como se estivesse crescendo organicamente do solo sagrado. O interior do templo era revestido com cedro esculpido com figuras de querubins, palmeiras e flores abertas. Tudo era coberto com ouro puro. O piso era de tábuas de pinho. O lugar santíssimo, onde a Arca da Aliança repousaria, era um cubo perfeito de 20 côvados em cada dimensão, completamente revestido de ouro. Salomão criou 2 querubins de madeira de oliveira, e cada um com 10 côvados de altura, suas asas estendidas tocando as paredes de um lado ao outro do lugar santíssimo. Estes guardiões celestiais eram cobertos de ouro e permaneciam sobre a Arca da Aliança, simbolizando a presença protetora de Deus. As portas eram obras de arte, esculpidas com querubins, palmeiras e flores, revestidas com ouro batido. Os pátios eram pavimentados com pedra. Colunas massivas de bronze, chamadas Jaquim e Boaz, ficavam na entrada, cada uma com 18 côvados de altura. A construção levou 7 anos. 7 anos de trabalho incessante. 7 anos de planejamento meticuloso. 7 anos durante os quais Salomão derramou sua sabedoria, sua riqueza e sua alma neste projeto. Finalmente, o dia da dedicação chegou. 1 Reis. Capítulo 8 descreve uma cena de esplendor incomparável. Salomão reuniu todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, todos os líderes das famílias israelitas em Jerusalém. Eles trouxeram a Arca da Aliança de Deus do tabernáculo, que havia sido sua casa temporária desde os dias de Moisés. Os sacerdotes carregaram a arca para o lugar santíssimo, colocando-a sob as asas dos querubins. A arca continha apenas as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. E então, algo extraordinário aconteceu. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Os sacerdotes não podiam realizar seu serviço por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Esta era a Shequina, a presença manifesta de Deus. A mesma glória que havia guiado Israel como uma coluna de nuvem e fogo no deserto. A mesma presença que havia descido no Monte Sinai. Agora, essa glória divina estava tomando residência no templo que Salomão havia construído. Salomão ficou diante do altar na presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu suas mãos em direção ao céu e orou uma das orações mais bonitas registradas nas Escrituras. Ele reconheceu que nem mesmo os mais altos céus poderiam conter Deus, muito menos este templo que ele havia construído. Mas ele pediu que Deus ouvisse as orações oferecidas neste lugar. Ele orou por perdão quando o povo pecasse. Ele orou por chuva em tempos de seca. Ele orou por vitória quando inimigos atacassem. Ele orou pelos estrangeiros que viriam adorar o Deus de Israel. Ele orou por cada situação que seu povo poderia enfrentar, pedindo que Deus ouvisse do céu e respondesse. Quando Salomão terminou de orar, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, e eles se ajoelharam no pavimento com seus rostos no chão.
adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. A celebração que se seguiu durou 14 dias. Salomão e todo Israel com ele celebraram a festa, uma vasta assembleia, pessoas de Lebo-Ramate até o Uade do Egito. Eles comeram, beberam e se alegraram diante do Senhor. Este foi o auge do reinado de Salomão. Ele havia cumprido a promessa feita a seu pai Davi. Ele havia construído uma casa para o nome do Senhor. Israel estava no auge de sua glória, prosperidade e poder. Salomão era reverenciado como o rei mais sábio, mais rico e mais poderoso de sua época. Mas havia uma sombra crescendo nas bordas dessa glória. Uma sombra que nem mesmo a sabedoria de Salomão havia percebido completamente. Porque junto com o templo, algo mais estava sendo construído. Algo que começaria a mudar o coração do rei de maneiras que ele não poderia prever. Deus havia aparecido a Salomão pela segunda vez, como havia feito em Gibeão. O Senhor disse a ele que havia ouvido sua oração e consagrado o templo. Mas então veio um aviso que ecoaria através dos anos vindouros de uma maneira terrivelmente profética. Se você andar diante de mim com integridade de coração e retidão, Deus disse, como Davi seu pai andou, e fizer tudo o que eu ordeno e observar meus decretos e leis, eu estabelecerei seu trono real sobre Israel para sempre. Mas se você ou seus descendentes se afastarem de mim e não observarem os mandamentos e decretos que eu dei a você, e forem servir outros deuses e adorá-los, então cortarei Israel da terra que lhes dei. Era uma promessa condicional. A sabedoria, a riqueza, a glória, tudo dependia de Salomão permanecer fiel a Deus. Mas a sabedoria, como Salomão descobriria, não é o mesmo que obediência. E conhecer o caminho certo não é o mesmo que andar nele. A história está prestes a tomar um rumo que poucos esperam. Inscreva-se agora para continuar esta jornada fascinante. Capítulo 4. O Anel e o Peso do Poder. Existem histórias sobre Salomão que vão além das páginas da Bíblia. Lendas que se desenvolveram ao longo dos séculos, tecidas por rabinos judeus, ou estudiosos islâmicos e tradições cristãs. Uma das mais fascinantes é a lenda do Anel de Salomão, um objeto misterioso que supostamente lhe dava poder sobre espíritos e demônios. Embora esta história não seja parte das escrituras canônicas, ela nos diz algo importante sobre como as gerações posteriores entenderam Salomão. Elas viram nele um homem que havia recebido não apenas sabedoria, mas poder. Poder sobre a natureza. Poder sobre seres sobrenaturais. Poder que nenhum outro humano possuía. O Livro dos Reis nos diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a sabedoria de todos os povos do Oriente e maior do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem. Sua fama se espalhou para todas as nações ao redor. Mas o que exatamente significava essa sabedoria? Ela incluía conhecimento de ciências naturais e, como vimos, em sua capacidade de falar sobre plantas e animais. Ela incluía capacidade literária, como evidenciado pelos 3.000 provérbios e 1.005 cânticos que ele compôs. Ela incluía discernimento espiritual profundo, como demonstrado em seus julgamentos. Mas também havia outra dimensão para a sabedoria de Salomão que é menos discutida. Uma dimensão que tocava nos mistérios mais profundos da existência. Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a Salomão em seus anos posteriores, revela um homem que havia explorado todos os limites do conhecimento humano e descoberto algo perturbador. Eu, o mestre, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Ele escreve em Eclesiastes capítulo 1. Dediquei-me a estudar e a explorar pela sabedoria
tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus colocou sobre os homens. Vi todas as coisas que são feitas debaixo do sol, e todas elas são sem sentido, uma busca atrás do vento. Estas são palavras surpreendentes de um homem que havia recebido sabedoria diretamente de Deus. Elas sugerem que Salomão havia descoberto algo sobre a natureza do conhecimento que era profundamente inquietante. Quanto mais ele sabia, mais ele percebia o que não sabia. Quanto mais ele entendia, mais ele via a futilidade de muito esforço humano. A sabedoria, Salomão descobriu, vinha com um preço. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, ele escreve: "Pois com muita sabedoria vem muito sofrimento, quanto mais conhecimento, mais tristeza." Pense sobre isso por um momento. A maioria das pessoas assume que conhecimento e sabedoria trazem felicidade. Mas Salomão estava dizendo algo radicalmente diferente. E nele estava dizendo que há um fardo que vem com ver o mundo claramente, com entender a natureza humana profundamente, com perceber verdades que outros não veem. Este é um dos aspectos mais controversos da história de Salomão. Deus lhe deu o que ele pediu, sabedoria. Mas essa sabedoria não o fez feliz. Na verdade, em muitos aspectos, parece ter feito o oposto. Quanto mais Salomão sabia, mais ele via a vaidade e a futilidade da existência humana. Ele explorou o prazer. Eu disse a mim mesmo: "Vamos ver. Eu vou testar você com prazer para descobrir o que é bom." Mas isso também provou ser sem sentido. Ele acumulou riquezas. Acumulei prata e ouro para mim mesmo, e o tesouro de reis e províncias. Mas ele descobriu que isso também era sem sentido, uma busca atrás do vento. Ele teve 700 esposas de nascimento nobre e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, nos diz que suas esposas desviaram seu coração. À medida que Salomão envelheceu, suas esposas viraram seu coração atrás de outros deuses, e seu coração não foi totalmente devotado ao Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai havia sido. Aqui está uma das questões mais perturbadoras sobre Salomão. Como o homem mais sábio que já viveu pôde fazer escolhas tão tolas? Como alguém que havia recebido sabedoria diretamente de Deus pôde se afastar de Deus? Alguns estudiosos argumentam que a sabedoria de Salomão era intelectual, não espiritual. Ele tinha conhecimento imenso, mas não necessariamente o caráter para usar esse conhecimento sabiamente. Outros sugerem que a própria sabedoria de Salomão o levou ao ceticismo. Ele havia explorado tudo, experimentado tudo e descoberto que muito disso era vazio. Mas talvez a resposta mais profunda seja esta: sabedoria não é o mesmo que obediência. Você pode saber o que é certo e ainda escolher fazer o que é errado. Você pode entender as consequências do pecado e ainda pecar. Conhecimento sem transformação de caráter é como uma lâmpada brilhante sem óleo. Ela não pode sustentar sua própria luz. Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, contém instruções específicas para futuros reis de Israel. O rei não deve adquirir um grande número de cavalos para si mesmo. Ele não deve tomar muitas esposas, ou seu coração se desviará. Ele não deve acumular grandes quantidades de prata e ouro. Ele deve escrever para si mesmo uma cópia desta lei, lê-la todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Salomão violou todas essas instruções. Ele acumulou cavalos. Ele tomou muitas esposas. Ele acumulou riqueza enorme. E como resultado, seu coração se desviou exatamente como Deus havia advertido. Aqui está a verdade paradoxal. Salomão era sábio o suficiente para conhecer as leis de Deus, mas não humilde o suficiente para obedecê-las. Ele pensou que sua sabedoria
o tornava exceção às regras que se aplicavam a outros homens. Ele acreditava que podia controlar as circunstâncias que haviam destruído homens menores. Esta é uma lição que ressoa através dos séculos. Quantas pessoas inteligentes, talentosas e capazes fizeram escolhas desastrosas porque pensaram que eram sábias demais para fracassar? Quantos líderes caíram porque acreditaram que as regras não se aplicavam a eles? A história de Salomão está prestes a entrar em seu capítulo mais sombrio. Um capítulo onde veremos como até mesmo a maior sabedoria pode ser corrompida quando separada de humildade e obediência. Se você está começando a ver sabedoria de uma nova maneira, deixe um like e compartilhe este vídeo. Capítulo 5. Quando a sabedoria encontra a escuridão. O coração humano é um campo de batalha. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, escrito pelo próprio Salomão, nos adverte: acima de tudo, guarde seu coração, pois dele fluem as fontes da vida. Salomão sabia essa verdade intelectualmente. Ele havia escrito sobre ela. Ele havia ensinado sobre ela. Mas conhecer uma verdade e viver por ela são duas coisas muito diferentes. À medida que os anos passavam, mudanças sutis começaram a ocorrer no caráter de Salomão. Elas eram tão graduais que provavelmente ninguém, nem mesmo o próprio Salomão, as notou no começo. Ele começou a fazer alianças políticas através de casamentos. Isso era comum entre reis da época, uma maneira de garantir paz e comércio com nações vizinhas. Mas Deuteronômio havia advertido especificamente contra isso. Não se case com eles, Deus havia ordenado sobre as nações pagãs. Não dê suas filhas aos filhos deles, ou tome suas filhas para seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. Salomão ignorou esse comando. Ele se casou com uma filha do faraó do Egito. Ele tomou esposas moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. 1 Reis, capítulo 11, versículo 3, nos diz que ele tinha 700 esposas de nascimento nobre e 300 concubinas. Pense nesses números por um momento. 700 esposas, 300 concubinas. Isso é 1000 mulheres. Como alguém poderia ter um relacionamento significativo com 1000 mulheres? A própria escala desses números nos diz que isso não era sobre amor ou companheirismo. Era sobre poder, prestígio e prazer. Cada uma dessas mulheres trouxe sua própria religião, seus próprios deuses, suas próprias práticas de adoração. E Salomão, em um esforço para manter a paz em seu vasto harém, começou a fazer concessões. Ele construiu lugares altos para que suas esposas adorassem seus deuses. Ele permitiu que incenso e sacrifícios fossem oferecidos a Quemós, o deus detestável de Moabe, e a Moloque, o deus detestável dos amonitas. As Escrituras não nos dizem que Salomão adorava esses deuses, mas nos dizem que seu coração não era totalmente devotado ao Senhor seu Deus. Ele havia se tornado complacente, tolerante, indiferente. O fogo que uma vez queimou em seu coração quando ele orou na dedicação do templo havia diminuído para brasas. Como isso aconteceu? Como o homem que construiu o templo de Deus pôde permitir a adoração de ídolos em Jerusalém? A resposta está na natureza gradual do declínio espiritual. Ninguém acorda um dia e decide abandonar completamente a Deus. É um processo lento de pequenas concessões, pequenas racionalização, pequenos passos para longe da luz. Salomão provavelmente se disse que ele ainda amava a Deus. Ele ainda oferecia sacrifícios no templo. Ele ainda observava os festivais. Mas seu coração estava dividido. Ele estava tentando servir a Deus e agradar suas esposas pagãs. Ele estava tentando manter sua aliança com o Senhor e suas alianças políticas com nações idólatras.
Jesus diria séculos depois: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou você será devotado a um e desprezará o outro. Salomão estava descobrindo a verdade dessas palavras de uma maneira dolorosa. Há um debate teológico fascinante sobre se Salomão realmente se engajou em adoração a ídolos ou se ele apenas permitiu que outros o fizessem. O texto não é completamente claro, mas de certa forma, a distinção é menos importante do que o princípio subjacente. Tolerância do mal é seu próprio tipo de mal. Permitir que a idolatria prospere é por si só uma forma de infidelidade a Deus. Salomão havia começado seu reinado com um coração totalmente devotado a Deus. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus. Ele construiu um templo magnífico. Ele orou uma das orações mais bonitas nas Escrituras. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ele parou de guardar seu próprio coração. Provérbios está cheio de advertências que Salomão escreveu em seus primeiros anos. Ele advertiu contra a mulher adultera, contra a sedução do prazer fácil, contra as armadilhas da riqueza, contra a tolice de ignorar a instrução. Ele sabia todas essas coisas, mas conhecimento não é o mesmo que aplicação. Esta é talvez a lição mais assustadora da história de Salomão. Você pode ter toda a sabedoria do mundo e ainda fazer escolhas insensatas. Você pode conhecer a verdade e ainda viver uma mentira. Você pode ensinar outros o caminho certo e ainda andar pelo caminho errado você mesmo. Paulo escreveria mais tarde em 1 Coríntios: portanto, se você pensa que está de pé, tenha cuidado para não cair. Se isso poderia acontecer com Salomão, o homem mais sábio que já viveu, pode acontecer com qualquer um. Ninguém está imune. A ninguém está além do perigo do declínio espiritual. A questão que devemos perguntar não é como Salomão pôde cair. A questão é o que em nossas próprias vidas nos coloca em risco do mesmo tipo de declínio. Onde estamos fazendo concessões? Onde estamos racionalizando? Onde estamos permitindo que nossos corações sejam divididos? Salomão havia descoberto algo que muitos sábios descobrem. Conhecimento sem caráter é perigoso. Capacidade sem integridade é destrutiva. Talento sem humildade leva ao desastre. Ele tinha toda a sabedoria que um homem poderia ter, mas ele não tinha a força de caráter para usar essa sabedoria consistentemente. E agora, enquanto ele envelhecia, as consequências de suas escolhas estavam começando a se tornar aparentes. O reino que ele havia construído estava começando a rachar. A paz que ele havia mantido estava começando a se desfazer. Os inimigos que haviam sido silenciados por décadas estavam começando a se levantar. Deus estava prestes a falar com Salomão mais uma vez. Mas desta vez não seria uma promessa, seria um julgamento. Comente abaixo o que você está pensando sobre esta jornada de Salomão. Capítulo 6. Os sussurros das sombras. A Bíblia não nos dá uma descrição detalhada de como Salomão gastou seus dias posteriores. Não há um relato dramático de uma confrontação onde Deus aparece em trovões e relâmpagos. Em vez disso, há uma passagem sóbria e devastadora em 1 Reis, capítulo 11. O Senhor ficou irado com Salomão porque seu coração havia se afastado do Senhor, o Deus de Israel, que havia aparecido a ele 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não guardou o mandamento do Senhor. Então, o Senhor disse a Salomão: já que este é o seu caminho, e você não guardou minha aliança e meus decretos, que eu ordenei, certamente rasgarei o reino de você e o darei a um de seus subordinados. Leia essas palavras novamente. Deus havia aparecido a Salomão 2 vezes. 2 vezes.
Quantas pessoas em toda a história humana podem dizer que Deus apareceu a elas mesmo uma vez? E Salomão havia recebido 2 visitas pessoais do Criador do Universo. Deus havia falado com ele diretamente, dado-lhe sabedoria, advertido-o, prometido-lhe bênçãos e alertado-o sobre as consequências da desobediência. E ainda assim, Salomão se afastou. Isso levanta questões profundas e perturbadoras sobre a natureza humana. Se encontros pessoais com Deus não são suficientes para manter alguém fiel, o que é? Se sabedoria divina não é suficiente para prevenir tolice espiritual, o que pode prevenir? A resposta, como as Escrituras consistentemente ensinam, está no coração. Não é sobre o que você sabe, mas sobre o que você ama. Não é sobre quão inteligente você é, mas sobre o que você valoriza. Não é sobre experiências dramáticas, mas sobre obediência consistente e diária. Salomão havia tido as experiências. Ele tinha o conhecimento. Ele tinha a sabedoria. Mas em algum lugar ao longo do caminho, ele parou de amar a Deus com todo o seu coração, alma e força. Ele começou a amar outras coisas mais: prazer, poder, prestígio, paz política. O julgamento que Deus pronunciou era severo, mas misericordioso. Deus não arrancaria o reino durante a vida de Salomão por causa de Davi, o pai de Salomão. E ele não tiraria todo o reino. Ele deixaria uma tribo para o filho de Salomão. Mas o reino unificado que Davi havia criado e Salomão havia expandido seria dividido. Esta profecia se cumpriria logo após a morte de Salomão. Seu filho Roboão subiria ao trono, mas 10 tribos se rebelariam sob a liderança de Jeroboão, dividindo Israel em 2 reinos: Israel no norte e Judá no sul. Esta divisão enfraqueceria ambas as nações e finalmente levaria à sua conquista por potências estrangeiras. As consequências das escolhas de Salomão se estenderiam muito além de sua própria vida. Seus netos veriam guerra civil. Seus bisnetos veriam idolatria se espalhar como uma praga através de Israel. Eventualmente, ambos os reinos seriam destruídos e o povo de Deus seria levado para o exílio. Mas há outro aspecto da história posterior de Salomão que é frequentemente negligenciado. É o livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a Salomão em sua velhice. Se Eclesiastes é de fato uma reflexão de Salomão sobre sua vida, é um dos documentos mais honestos e angustiantes já escritos. Vaidade das vaidades, diz o mestre. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Essa frase ecoa através de todo o livro. É a lamentação de um homem que teve tudo e descobriu que nada disso satisfez. Ele havia perseguido sabedoria, prazer, riqueza, realização, fama. Ele havia conseguido tudo isso além da imaginação. E no final, ele olha para trás e diz: tudo isso é vaidade, uma busca atrás do vento. Há uma profunda tristeza em Eclesiastes, uma sensação de desilusão, um tom de desespero existencial. Salomão soa como um homem que havia explorado todos os becos da experiência humana e descobriu que todos levavam a becos sem saída. Mas então, surpreendentemente, há também momentos de clareza. Momentos onde a sabedoria que Deus havia dado a Salomão quebra as nuvens de desespero. Agora que tudo foi ouvido, aqui está a conclusão do assunto. Ele escreve no final de Eclesiastes: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois este é o dever de toda a humanidade. Pois Deus trará todo ato a julgamento, incluindo toda ação escondida, seja ela boa ou má. Essas palavras finais sugerem que Salomão, no final de sua vida, havia chegado a algumas conclusões importantes. Ele havia aprendido através de dolorosa experiência que toda a sabedoria, riqueza e realização do mundo são vazias sem um relacionamento correto com Deus. Ele havia descoberto que o significado
não é encontrado no acúmulo de conhecimento ou experiências, mas na obediência simples aos mandamentos de Deus. Se este é o caso, então a história de Salomão não é apenas uma história de queda, é também uma história de aprendizado, de crescimento, de um homem que cometeu erros terríveis, mas finalmente chegou a entender o que realmente importa. Alguns estudiosos questionam se Salomão realmente se arrependeu. A Bíblia não nos dá um relato claro de arrependimento, como faz com Davi após seu pecado com Betsabá. Não há Salmo 51 para Salomão, nenhum grito de um coração quebrantado e contrito. Mas as palavras finais de Eclesiastes sugerem pelo menos que Salomão havia aprendido algo. Ele havia chegado a entender que a verdadeira sabedoria não está em conhecer tudo, mas em temer a Deus e guardar seus mandamentos. Ele havia aprendido que o significado não é encontrado na busca de novos conhecimentos ou experiências, mas em viver fielmente dentro dos limites que Deus estabeleceu. Esta é uma lição que ainda ressoa hoje. Vivemos em uma era que valoriza o conhecimento acima de tudo. Temos mais informações ao nosso alcance do que qualquer geração anterior. Podemos aprender sobre qualquer assunto, explorar qualquer ideia, experimentar qualquer coisa. E ainda assim, como Salomão, muitos descobrem que todo esse conhecimento e experiência não traz satisfação. A resposta, como Salomão finalmente concluiu, não está em saber mais, ou ter mais, ou fazer mais. Está em viver em correto relacionamento com Deus. Está em obedecer a seus mandamentos. Está em temer a Ele e andar em seus caminhos. Se esta mensagem está falando ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir. Capítulo 7. O preço do controle absoluto. Uma das perguntas mais intrigantes sobre Salomão é esta: por que Deus lhe deu tanta sabedoria se ele sabia que Salomão a usaria mal? Deus é onisciente. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabia exatamente o que Salomão faria com a sabedoria que recebeu. Então, por que concedê-la? Esta questão nos leva a algumas das questões teológicas mais profundas sobre predestinação, livre-arbítrio e a natureza de Deus. E embora não possamos resolver completamente essas questões aqui, a história de Salomão nos oferece algumas pistas importantes. Primeiro, a sabedoria que Deus deu a Salomão não foi um controle mental. Não removeu o livre-arbítrio de Salomão. Não o forçou a tomar decisões corretas. Ela lhe deu a capacidade de ver claramente, de entender profundamente, de discernir sabiamente. Mas ainda dependia de Salomão escolher usar essa sabedoria corretamente. Este é um princípio crucial. Deus nos dá dons, habilidades, recursos, mas Ele não remove nossa responsabilidade de usá-los bem. Ele nos capacita para o sucesso, mas não nos força a ter sucesso. A escolha é sempre nossa. Segundo, a história de Salomão demonstra que mesmo os dons mais incríveis de Deus não substituem a necessidade de humildade, obediência e dependência contínua dele. Salomão recebeu sabedoria, mas essa sabedoria não o tornou autossuficiente. Ele ainda precisava caminhar com Deus diariamente, buscar sua orientação, obedecer seus mandamentos. Quando Salomão parou de fazer essas coisas, quando começou a confiar em sua própria sabedoria em vez de em Deus, ele começou a declinar. A sabedoria se tornou uma maldição em vez de uma bênção, porque ele parou de usá-la em submissão a Deus. Terceiro, a história de Salomão nos mostra que Deus permite que as pessoas façam escolhas ruins, mesmo quando Ele sabe que elas farão essas escolhas. Ele não nos força a obedecer. Ele não nos manipula como marionetes. Ele nos dá livre-arbítrio genuíno, mesmo sabendo que usaremos mal esse livre-arbítrio. Por quê? Porque amor forçado não é amor de verdade.
Obediência forçada não é obediência real. Fé forçada não é fé genuína. Deus valoriza nossa liberdade, mesmo quando sabemos que abusaremos dela, porque relacionamentos reais requerem escolha real. Esta é uma das realidades mais assustadoras e mais bonitas da existência humana. Somos livres, genuinamente livres. Deus não nos programou para obedecer. Ele não nos manipula para amá-lo. Ele nos convida, nos atrai, nos capacita, mas a escolha é sempre nossa. Salomão fez suas escolhas, e como todos nós, ele viveu com as consequências dessas escolhas. As consequências não foram apenas pessoais. Elas afetaram sua família, seu reino, sua nação. Elas repercutiram através das gerações. Isto nos leva a outra lição crucial. Nossas escolhas sempre afetam outros. Gostamos de pensar que nossas decisões são assuntos privados, que o que fazemos em nossas próprias vidas é assunto nosso. Mas Salomão demonstra que isso nunca é verdade. Cada escolha que fazemos tem ondulações que se estendem para fora, afetando família, amigos, comunidade, até gerações futuras. Os filhos de Salomão cresceram vendo sua idolatria. As tribos de Israel aprenderam com seu exemplo que você poderia adorar a Deus e outros deuses. Gerações futuras sofreram as consequências da divisão do reino que resultou de suas escolhas. Mas aqui está algo surpreendente. Apesar de tudo, Deus não abandonou sua aliança. Ele havia prometido a Davi que sua linhagem continuaria para sempre. E apesar dos fracassos de Salomão, Deus manteve essa promessa. A linhagem davídica continuou através de Judá, eventualmente levando ao nascimento de Jesus Cristo, o filho de Davi, o Messias. Isso nos mostra algo profundo sobre a natureza de Deus. Ele não nos abandona quando fracassamos. Ele não cancela seus planos por causa de nossos erros. Ele trabalha através de nossas falhas, incorporando-as em seus propósitos mais amplos, de maneiras que não podemos entender completamente. A história de Salomão não é apenas uma história de fracasso humano. É também uma história da fidelidade de Deus. A Deus foi fiel, mesmo quando Salomão não foi. Deus manteve suas promessas, mesmo quando Salomão quebrou as suas. Deus trabalhou seu plano de redenção através da linha de Davi, apesar dos fracassos de Davi e Salomão. Esta é a mensagem esperançosa no meio de uma história trágica. Não importa o quão longe nós caímos, não importa o quão mal nós fracassamos, Deus não desiste de nós. Ele permanece fiel. Ele continua trabalhando. Ele ainda pode trazer redenção das ruínas de nossas vidas. Mas isso não significa que as consequências desaparecem. Salomão aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Ele havia sido o rei mais sábio, mais rico e mais glorioso de Israel. Mas ele terminou sua vida sabendo que seu reino seria dividido, que seu legado seria manchado, que suas escolhas teriam consequências dolorosas para gerações. Há uma melancolia profunda nisso, um senso de tragédia. Um homem que teve tudo, que poderia ter sido o maior rei da história, que poderia ter deixado um legado de fidelidade que abençoaria Israel para sempre. Em vez disso, ele deixou um legado dividido, uma história de advertência, um lembrete de que mesmo o mais sábio pode cair. No entanto, como estamos prestes a ver, pode haver um capítulo final para a história de Salomão que oferece algum grau de redenção. Um capítulo que sugere que ele não terminou sua vida em rebelião, mas em arrependimento. Um capítulo que oferece esperança de que até mesmo nossas piores falhas podem ser transformadas por Deus em lições que abençoam outros. A história ainda não acabou. Inscreva-se para continuar esta jornada transformadora. Capítulo 8. A queda de um rei sábio. Os anos finais de Salomão permanecem envoltos em algum mistério.
A Bíblia não nos dá um relato detalhado de seus últimos dias. Não sabemos exatamente como ele morreu ou quais foram suas palavras finais. Não temos uma cena de leito de morte dramática como temos com Davi. O que sabemos é que Salomão reinou 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Então, ele descansou com seus ancestrais e foi enterrado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, sucedeu-o como rei. Essa é a extensão do relato bíblico de sua morte. Notavelmente sem emoção, notavelmente breve, especialmente quando comparado com a atenção detalhada dada aos primeiros anos de Salomão. Mas se olharmos mais de perto para Eclesiastes, podemos encontrar pistas sobre o estado mental e espiritual de Salomão em seus anos finais. E essas pistas sugerem um homem que havia passado por uma profunda transformação. O tom de Eclesiastes é, em sua maior parte, sombrio. Há uma qualidade existencial para ele, um senso de futilidade e vaidade. Salomão reflete sobre todas as suas realizações e conclui que são vazias. Ele pensa sobre toda a sua sabedoria e descobre que apenas aumentou seu sofrimento. Ele considera toda a sua riqueza e percebe que terá que deixá-la para outros que podem desperdiçá-la. Um homem vai a seu trabalho até a noite, diz Salomão em Eclesiastes capítulo 2. Embora seu trabalho seja feito com sabedoria, conhecimento e habilidade, ele deve deixar tudo o que possui para alguém que não trabalhou por isso. Isso também é sem sentido e uma grande desgraça. Essas palavras sugerem um homem que está lutando com o significado de sua vida. Ele havia conseguido mais do que a maioria das pessoas poderia sonhar. Ele havia construído um reino glorioso, um templo magnífico, palácios deslumbrantes. Ele havia escrito milhares de provérbios e cânticos. Ele havia sido visitado por rainhas e reis. Seu nome era conhecido em todo o mundo civilizado. E ainda assim, olhando para trás em tudo isso, ele vê vaidade. Ele vê vazio. Ele vê falta de significado. Por quê? Porque ele percebe que nada disso vai durar. Tudo o que ele construiu será deixado para trás. Tudo o que ele alcançou será esquecido. Todo mundo morre, sábio ou tolo, e a morte torna tudo igual. Esta é uma perspectiva profundamente perturbadora, e ainda assim é honesta. Salomão está enfrentando a realidade da existência humana sem ilusões. Ele não está se confortando com falsas esperanças ou auto-enganos. Ele está olhando para a vida exatamente como ela é. Mas então, como mencionamos anteriormente, há a conclusão de Eclesiastes. Depois de todos os capítulos de reflexão sombria, depois de todo o desespero existencial, Salomão chega a uma conclusão surpreendentemente simples. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois este é o dever de toda a humanidade. Esta frase representa uma mudança fundamental em perspectiva. Salomão não está mais procurando significado em realizações, conhecimento, prazer ou riqueza. Ele encontrou significado onde sempre esteve, em relacionamento correto com Deus. Alguns estudiosos argumentam que esta conclusão foi adicionada mais tarde por um editor que quis suavizar o tom nihilista de Eclesiastes. Mas se a tomarmos como as palavras genuínas de Salomão, elas representam algo profundo. Elas representam um homem que, depois de explorar todos os becos da experiência humana, retorna ao básico. Tema a Deus. Guarde seus mandamentos. Não é complicado, não é sofisticado, mas é verdade. Esta pode ser a sabedoria final que Salomão adquiriu. Não sabedoria sobre ciência natural, ou filosofia, ou psicologia humana, mas sabedoria sobre o que realmente importa. Depois de toda a sua exploração, depois de todo o seu conhecimento, depois de todas suas experiências, ele retorna à verdade mais simples. A vida se trata de conhecer a Deus e obedecer a seus mandamentos.
Se este é o caso, então talvez haja alguma redenção na história de Salomão afinal. Talvez no final ele tenha se arrependido. Talvez ele tenha voltado para Deus. Talvez ele tenha terminado sua vida não em rebelião, mas em submissão humilde à verdade que ele havia temporariamente abandonado. Não podemos ter certeza. A Bíblia não nos dá um relato claro, mas a própria existência de Eclesiastes, com suas reflexões honestas sobre o fracasso e sua conclusão simples sobre obedecer a Deus, sugere que Salomão havia aprendido algo valioso de suas falhas. E talvez seja por isso que Deus permitiu que a história de Salomão fosse registrada com toda a sua glória e toda a sua vergonha. Não para nos desanimar, mas para nos ensinar, para nos mostrar que mesmo o mais sábio pode cair, para nos avisar contra orgulho, complacência e corações divididos, para nos lembrar que conhecimento sem obediência é vazio, para nos mostrar que Deus é fiel mesmo quando somos infiéis. A linhagem de Salomão continuou. A promessa de Deus a Davi permaneceu intacta. E, eventualmente, a dessa linhagem manchada e imperfeita viria o Messias, Jesus Cristo, o filho de Davi, o rei perfeito que Salomão falhou em ser, nasceria para estabelecer um reino que nunca terminaria. Em Mateus capítulo 12, versículo 42, Jesus diz: A rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, algo maior que Salomão está aqui. Jesus estava falando de si mesmo. Ele era maior que Salomão. Ele tinha maior sabedoria, maior poder, maior glória. Mas ao contrário de Salomão, Jesus nunca caiu. Ele nunca pecou. Ele permaneceu perfeitamente obediente a Deus através de cada tentação, através de cada provação, até a morte na cruz. Salomão é um tipo imperfeito de Cristo. Ele aponta para o rei que viria, mas também mostra, por contraste, o quão diferente esse rei seria. Salomão teve sabedoria, mas fracassou em obediência. Jesus tinha tanto sabedoria perfeita quanto obediência perfeita. Salomão construiu um templo físico. Jesus construiu um templo espiritual, a igreja. Salomão reinou sobre Israel. Jesus reinará sobre todas as nações. A história de Salomão, então, nos prepara para a história de Jesus. Ela nos mostra nossa necessidade de um rei perfeito, um sábio perfeito, um salvador perfeito. Ela demonstra que até mesmo o melhor de nós fracassará e nos deixará ansiando por alguém que nunca falhará. E isso nos leva à questão final. O que fazemos com a história de Salomão? Como a aplicamos às nossas próprias vidas? Quais lições práticas podemos extrair dessa narrativa antiga? Comente sua maior lição até agora desta história incrível. Capítulo 9. O último ato de sabedoria. Se pudéssemos resumir a vida de Salomão em uma palavra, seria paradoxo. Ele foi ao mesmo tempo o mais sábio e o mais tolo, o mais bem-sucedido e o mais fracassado, o mais abençoado e o mais trágico. Sua história contém glórias deslumbrantes e fracassos esmagadores, frequentemente no mesmo capítulo de sua vida. Este paradoxo levanta questões importantes sobre a natureza da sabedoria em si. O que significa ser verdadeiramente sábio? É apenas sobre capacidade intelectual? É sobre acumular conhecimento? É sobre tomar decisões astutas? Ou há algo mais profundo envolvido? A história de Salomão sugere que verdadeira sabedoria não é principalmente intelectual. É moral. É espiritual. É sobre ter um coração alinhado com Deus, não apenas uma mente cheia de conhecimento. Salomão tinha a mente, mas perdeu o coração. E sem o coração, todo o seu conhecimento se tornou inútil. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento.
Salomão escreveu essas palavras. Ele as conhecia intelectualmente, mas em seus anos intermediários, ele parou de vivê-las. Ele parou de temer a Deus. Ele começou a confiar em sua própria inteligência, sua própria capacidade, seus próprios julgamentos. Este é um dos perigos da inteligência. Pessoas inteligentes frequentemente confiam em suas próprias mentes. Elas acham que podem descobrir tudo sozinhas. Elas não acham que precisam de conselhos de outros, muito menos de Deus. Elas se tornam autossuficientes, e essa autossuficiência se torna sua ruína. Salomão caiu nessa armadilha. Deus lhe havia dado sabedoria, mas Salomão começou a tratá-la como se fosse sua própria. Ele parou de buscar a Deus. Ele parou de orar pedindo orientação. Ele começou a fazer o que parecia certo aos seus próprios olhos, confiando em seu próprio discernimento, em vez de submeter-se aos mandamentos de Deus. A lição aqui é crucial. Sabedoria sem humildade é perigosa. Conhecimento sem submissão a Deus leva ao desastre. Não importa o quão inteligentes sejamos, não importa quanto saibamos, ainda precisamos de Deus. Ainda precisamos de sua orientação. Ainda precisamos de sua sabedoria, que vai além da nossa. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará suas veredas. Novamente, Salomão escreveu isso, mas ele parou de vivê-lo. Ele começou a se apoiar em seu próprio entendimento. Ele parou de reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, e como resultado, seus caminhos se tornaram tortos. Ele se afastou do caminho que Deus havia estabelecido para ele. Mas aqui está a coisa bonita sobre o final de Eclesiastes. Se realmente representa a conclusão de Salomão sobre sua vida, então ele finalmente aprendeu essa lição. Ele finalmente voltou ao básico. Tema a Deus. Guarde seus mandamentos. Não se apoie em sua própria sabedoria. Submeta-se a Deus. Este seria seu último ato de sabedoria, não demonstrado através de um julgamento inteligente, ou uma insight brilhante, ou uma construção magnífica, mas demonstrado através de simples humildade. Através de reconhecer que ele havia se desviado e que o caminho de volta era óbvio, retornar à obediência. Se este foi realmente o final da história de Salomão, há esperança em suas falhas. Esperança para todos nós que nos desviamos. Esperança para aqueles que cometeram erros terríveis. Esperança para aqueles que falharam apesar de saber melhor. Porque se Salomão, que se afastou tanto, pôde retornar, então qualquer um pode. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando arrependimento. Ele não exige que nunca falhemos. Ele exige que quando falharmos, nos voltemos de volta para Ele. Davi, o pai de Salomão, pecou terrivelmente, mas quando confrontado, ele se arrependeu completamente. E Deus o chamou de um homem segundo seu próprio coração. Talvez Salomão, no final, tenha aprendido essa lição de seu pai. Talvez ele tenha se arrependido como Davi fez. Talvez ele tenha terminado sua vida não em orgulho, mas em humildade. Não confiando em sua sabedoria, mas confiando em Deus. Há uma pergunta fascinante que os teólogos debatem. Salomão será salvo? Ele fará parte do reino eterno de Deus? Sua idolatria o desqualificou? Ou seu provável arrependimento o restaurou? A Bíblia não responde diretamente a essa pergunta, mas nos dá princípios que podem nos guiar. Deus é misericordioso. Ele perdoa aqueles que se arrependem. Ele não mantém rancores contra aqueles que retornam a Ele. E se Eclesiastes representa genuinamente o arrependimento de Salomão, há razão para esperança. Mas independentemente da sorte eterna de Salomão,
Sua história serve a um propósito vital nas Escrituras. Ela nos avisa, ela nos ensina, ela nos mostra tanto o potencial quanto os perigos do conhecimento humano. Ela demonstra que dons divinos não substituem obediência diária. Ela revela que até mesmo os mais talentosos, mais inteligentes, mais abençoados, podem cair se pararem de vigiar seus corações. Paulo escreveria mais tarde em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Essa advertência é baseada em histórias como a de Salomão. Histórias que nos mostram que ninguém está além da possibilidade de cair. Mas aqui está o outro lado dessa moeda. Ninguém está além da possibilidade de redenção. Não importa o quão longe você tenha caído, não importa o quão mal você tenha falhado, Deus ainda está estendendo a mão. Ele ainda está oferecendo perdão. Ele ainda está oferecendo restauração. A história de Salomão, com toda a sua tragédia, também contém essa mensagem de esperança. Uma mensagem que culminará em Jesus Cristo, o filho de Davi, que viria não apenas para ser um rei sábio, mas para ser o Salvador do mundo. Compartilhe este vídeo se esta mensagem está impactando sua vida. Capítulo 10. Lições de um coração restaurado. Então, o que fazemos com Salomão? Como pegamos essa história antiga e a aplicamos às nossas vidas modernas? Quais lições práticas podemos extrair dessa narrativa de sabedoria e fracasso, glória e tragédia? Primeiro, a história de Salomão nos ensina que sabedoria é mais do que conhecimento. Vivemos em uma era que idolatra a informação. Temos mais acesso ao conhecimento do que qualquer geração anterior. Podemos aprender quase qualquer coisa com alguns cliques em um smartphone. Mas ter informação não é o mesmo que ter sabedoria. Verdadeira sabedoria é aplicar conhecimento de maneiras que honram a Deus e abençoam outros. É ver o mundo através dos olhos de Deus, não apenas através dos nossos. É fazer escolhas baseadas em princípios eternos, não em conveniência temporal. É viver com a consciência de que prestaremos contas a Deus por cada decisão. Salomão tinha conhecimento imenso, mas quando parou de aplicá-lo em submissão a Deus, perdeu verdadeira sabedoria. Nós podemos cometer o mesmo erro. Podemos acumular informação sem ganhar sabedoria. Podemos ser educados, mas não sábios. Segundo, a história de Salomão nos avisa contra corações divididos. Salomão tentou servir a Deus e agradar suas esposas pagãs. Ele tentou manter sua aliança com o Senhor e suas alianças políticas com nações idólatras. E essa divisão o destruiu. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Fala sobre o homem de mente dupla, sendo instável em todos os seus caminhos. Salomão demonstra essa verdade perfeitamente. Quando seu coração se dividiu entre Deus e outras lealdades, toda sua vida se desestabilizou. Quantos de nós vivemos com corações divididos? Queremos servir a Deus, mas também queremos agradar o mundo. Queremos seguir a Cristo, mas não queremos abandonar certos pecados. Queremos as bênçãos de Deus, mas não sua senhoria sobre nossas vidas. Salomão nos mostra para onde esse caminho leva. Terceiro, a história de Salomão nos mostra o perigo de pequenas concessões. Salomão não acordou um dia e decidiu abandonar a Deus. Foi um processo gradual. Uma esposa pagã, depois outra. Depois um lugar alto para ela adorar. Depois outro. Pequenas concessões, pequenos compromissos e pequenos passos para longe da obediência total. Antes que ele percebesse, ele havia viajado milhas do lugar onde começou. Ele foi como um navio que está um grau fora de curso. No começo, a diferença é imperceptível. Mas ao longo de uma longa jornada,
aquele único grau o leva a um destino completamente diferente. Esta é a natureza do declínio espiritual. É raramente dramático. É geralmente gradual. Pequenas escolhas que parecem insignificantes no momento, pequenas racionalizações, pequenas concessões ao que sabemos estar errado, mas elas se acumulam, elas se compõem, e antes que percebamos, estamos muito longe de onde começamos. Quarto, a história de Salomão nos ensina que consequências são reais. Deus perdoou Salomão, mas as consequências de suas escolhas ainda vieram. O reino foi dividido. Guerras civis eclodiram. Gerações futuras sofreram. Vivemos em uma era que não gosta de falar sobre consequências. Preferimos falar sobre graça, amor, perdão. E essas coisas são reais e importantes. Mas as Escrituras também são claras que nossas escolhas têm consequências. Deus perdoa, mas Ele não remove magicamente todo o resultado de nosso pecado. Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Salomão semeou desobediência e colheu divisão. Ele semeou idolatria e colheu um reino fraturado. A colheita pode ser perdoada, mas ainda acontece. Isto não é Deus sendo vingativo. É simplesmente a natureza da realidade. Escolhas têm consequências. Ações têm resultados. Não podemos pecar impunemente e depois esperar que Deus proteja-nos de todo o resultado. Quinto, a história de Salomão nos lembra que ninguém está além da tentação. Se o homem mais sábio que já viveu pôde cair, qualquer um pode. Não importa o quão forte sua fé, quão profundo seu conhecimento, quão longo seu serviço a Deus, você ainda é vulnerável. Isto deve nos manter humildes, deve nos manter vigilantes, deve nos manter dependentes de Deus. No momento em que pensamos que estamos além da possibilidade de cair, estamos em maior perigo. Orgulho vem antes da queda, e Salomão caiu de grande altura. Sexto, e talvez mais importante, a história de Salomão nos aponta para a nossa necessidade de um rei melhor. Salomão foi o melhor que a humanidade pôde produzir. Ele tinha todo o dom imaginável: sabedoria, riqueza, poder, paz, honra, tudo. E ainda assim ele fracassou. Sua falha nos mostra que não importa o quão bom um humano seja, não importa o quão talentoso, não importa o quão abençoado, ainda não é suficiente. Ainda precisamos de algo mais, alguém mais. Precisamos de Jesus, o Rei perfeito, o sábio perfeito, o Salvador perfeito, aquele que nunca caiu, nunca pecou, nunca falhou, aquele que viveu a vida que não conseguimos viver e morreu a morte que merecíamos morrer, aquele que estabeleceu um reino que nunca terminará e oferece perdão que nunca se esgota. Salomão nos prepara para Jesus. Ele nos mostra o que até mesmo o melhor de nós pode ser e o quão terrível falhamos. E então, Jesus vem e oferece o que nenhum humano poderia: salvação perfeita, sabedoria perfeita, liderança perfeita, amor perfeito. A história de Salomão, então, não é apenas sobre um rei antigo. É sobre todos nós. É sobre nosso potencial e nossas falhas. É sobre dons de Deus e nossa responsabilidade. É sobre quão alto podemos subir e quão baixo podemos cair. E, finalmente, é sobre nossa necessidade desesperada de um Salvador. Se você chegou até o final desta jornada pela vida de Salomão, obrigado por investir este tempo. A história de Salomão é complicada, mas é honesta. Ela não esconde as falhas, não glorifica o pecado, mas também não remove a esperança. Ela nos mostra que até mesmo nas maiores falhas, Deus ainda está trabalhando, ainda está cumprindo seus propósitos, ainda está oferecendo redenção. A pergunta para cada um de nós é esta: vamos aprender com Salomão?
Vamos receber a sabedoria que Deus oferece, não apenas como informação, mas como transformação. Vamos guardar nossos corações, permanecer humildes, manter nossa devoção total a Deus. Vamos reconhecer que sem Ele, a mesmo nossa melhor sabedoria é insensatez. E finalmente, vamos voltar nossos olhos para Jesus, o único verdadeiramente sábio, o único verdadeiramente fiel, o único que pode nos dar não apenas sabedoria para esta vida, mas salvação para a próxima. A história de Salomão terminou há 3.000 anos, mas suas lições continuam. Elas ecoam através das eras, falando a cada geração que as descobre. E hoje, elas falam conosco. A questão é: vamos ouvir? Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois este é o dever de toda a humanidade. Pois Deus trará todo ato a julgamento, incluindo toda ação escondida, seja ela boa ou má. Estas foram as palavras finais de Salomão em Eclesiastes. Que elas sejam também a sabedoria que levamos conosco. Não complicado, não sofisticado, mas verdadeiro, eternamente verdadeiro. Se este vídeo abençoou você, e compartilhe com alguém que precisa ouvir a história de Salomão. Deixe um comentário sobre o que você aprendeu. Inscreva-se para mais conteúdo bíblico que transforma vidas. E, acima de tudo, vá e viva com a sabedoria que vem de temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esta é a verdadeira sabedoria. Esta é a vida que vale a pena viver. Esta é a lição final do rei mais sábio que já andou na terra.